Você já esteve no meio de um silêncio tão profundo que parecia que o céu tinha esquecido de você? Aquela sensação de orar com força, mas não ouvir nenhum eco em resposta, como se suas palavras batessem no teto e voltassem vazias. Você olha ao redor, vê as promessas que pareciam tão próximas escorregando pelas brechas da realidade, e tudo dentro de você grita por uma explicação. Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Calma, respira, me escuta por um momento. Às vezes, o milagre não chega quando a gente espera. Ele chega quando a esperança parece ter ido embora. Mas é aí que mora o segredo. É nesse ponto em que tudo parece perdido, que Deus age de forma mais inesperada. Sabe por quê? Porque a esperança, quando continua viva mesmo em meio à dor, cria um espaço onde Deus pode se mover de maneira extraordinária. Onde o natural acaba, o sobrenatural começa. Não é coincidência que os maiores milagres da Bíblia aconteceram em cenários de desespero. Um mar que se abriu quando não havia saída. Um cego que enxergou depois de anos na escuridão. Uma mulher com fluxo de sangue, rejeitada e exausta, que foi curada com um simples toque na orla do manto de Jesus. Sabe o que todos esses milagres têm em comum? A esperança. Não aquela esperança teórica, bonita de se ouvir, mas a esperança sofrida, suada, carregada de lágrimas. A esperança que diz: eu não vejo, mas continuo crendo. Eu não entendo, mas continuo andando. Eu não tenho forças, mas continuo orando. É essa esperança que move os céus. E talvez você esteja hoje exatamente nesse ponto, no limite. Talvez tudo o que você construiu esteja ameaçado. Talvez seus planos estejam desmoronando diante dos seus olhos. Talvez as pessoas que você mais amava foram embora. Talvez você já tenha cansado de lutar e o cansaço virou rotina. Mas escuta isso. O seu limite não é o fim da história. O seu limite é o ponto de partida para o milagre que Deus quer realizar em você. Deus não se impressiona com a força do nosso braço. Ele se move pela rendição do nosso coração. A esperança é como aquela última vela acesa num quarto escuro. Ela não dissipa toda a escuridão de uma vez, mas é suficiente para você dar o próximo passo sem tropeçar. E às vezes é só isso que Deus quer, que você continue dando passos mesmo sem ver o caminho inteiro. Eu sei, é cansativo crer quando tudo desmorona. É difícil sustentar a fé quando você sente que está sozinho. Mas é aí que o céu trabalha nos bastidores. Deus não está indiferente à sua dor. Ele está preparando um cenário onde só Ele pode ser glorificado. Você consegue imaginar a dor de Marta e Maria esperando Jesus enquanto o irmão Lázaro morria? Elas sabiam que Ele podia curar, mas mesmo assim, o milagre não veio a tempo. Aos olhos delas, Jesus tinha falhado, mas Ele não chegou atrasado. Ele chegou no momento exato para ressuscitar o que todos já tinham declarado como morto. Tem algo na sua vida que parece morto? Sonhos enterrados, promessas esquecidas, relações despedaçadas? Então escute com atenção. A esperança não é só o que te mantém de pé. Ela é a ponte entre o agora e o impossível. E Deus honra cada passo que você dá por fé, mesmo que esteja tremendo. Talvez ninguém saiba o quanto você lutou para continuar. Ninguém viu as noites que você chorou em silêncio. Ninguém entende o peso que você carrega todo dia no peito. Mas Deus viu, Deus ouviu, Deus sabe, e Ele não vai te deixar nesse vale para sempre. A esperança pode parecer frágil, mas em Deus, ela é força disfarçada. É como uma semente que germina embaixo da terra, invisível aos olhos humanos, mas crescendo em silêncio, empurrando a terra aos poucos, até romper em vida. Você pode até não ver agora, mas o seu milagre está germinando em silêncio. No tempo de Deus, não é sobre ser forte o tempo todo.
É sobre não soltar a mão dele, mesmo quando você não entende o caminho. E se eu te dissesse que o que você está vivendo hoje vai ser o testemunho que vai libertar outras pessoas amanhã? Você não está sofrendo em vão. Existe um propósito escondido nesse caos. Existe um renascimento vindo depois desse colapso. Existe um mover acontecendo por trás dos bastidores. Porque quando a esperança sobrevive, mesmo que em pedaços, o céu se move. E talvez o seu milagre não vá chegar da forma que você imaginou. Talvez não venha com anjos cantando ou sinais visíveis. Talvez ele venha disfarçado de uma porta que se abre quando todas se fecharam, de uma paz que invade o peito no meio da tempestade, de uma ligação inesperada, uma reconciliação improvável, uma cura emocional que ninguém vê, mas você sente. O seu milagre pode estar acontecendo agora, enquanto você escuta isso. Não subestime o poder da esperança. Ela é a linguagem secreta entre o seu coração e o céu. É a forma como Deus te encontra na dor e transforma as ruínas em testemunho. Continue. Mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo exausto, porque a esperança não é só o que resta, ela é o que abre caminho para o extraordinário. Tem algo que poucos falam, mas que você precisa ouvir com sinceridade. A esperança não é confortável. Ela aperta, ela fere, ela exige. Porque esperar em Deus é diferente de esperar no tempo. O tempo passa, mas Deus molda. Enquanto você espera, Ele te transforma. É como estar dentro de um casulo, escuro, apertado. Você não vê nada lá fora. Parece que está sozinho, mas dentro desse lugar sufocante está acontecendo algo que ninguém vê. A formação de asas. A dor do casulo antecede o voo da borboleta, e é exatamente isso que você vive hoje. Essa angústia que te abraça por dentro não é o fim, é o início do seu nascimento para uma nova estação. Há asas crescendo em você, força nascendo dentro da sua fraqueza. Não despreze esse processo. Você está sendo preparado para algo maior do que apenas uma resposta. Deus não quer só te entregar o milagre. Ele quer te tornar alguém que carrega milagres. Ele está te formando para ser fonte, não apenas recipiente. E isso, às vezes, dói. Porque milagre não é apenas o que a gente recebe. É também o que a gente se torna depois da dor. Você já percebeu como Deus não desperdiça sofrimento? Toda lágrima que caiu do seu rosto, Ele recolheu. Nenhuma oração sua foi ignorada, mesmo que tenha vindo em forma de silêncio. Às vezes, o céu responde com ausência, mas essa ausência é cheia de intenção. Ele não sumiu, Ele está te moldando no escuro. E enquanto você segue, mesmo sem ver, algo começa a mudar. O coração, antes cansado, começa a pulsar com um ritmo novo. A alma, antes curvada, começa a se endireitar. E você percebe, sem nem notar, que já não é mais o mesmo. Ainda sem o milagre nas mãos, mas com uma esperança muito mais firme dentro de si. Porque a fé que resiste é a fé que amadurece. Talvez ninguém entenda a sua luta. Talvez você já esteja cansado de ouvir frases como "vai passar", ditas por quem nunca enfrentou o que você enfrenta. Mas eu não estou aqui para te oferecer um alívio barato. Eu estou aqui para te lembrar. O que Deus vai fazer na sua vida vai silenciar as vozes que duvidaram de você e te ensinaram a duvidar também. Não é exagero, é promessa. É realidade espiritual em construção. E ela se manifesta quando você escolhe crer de novo, mesmo depois de ter sido quebrado. E olha, não se cobre tanto por sentir medo. Não se culpe por ter dias em que tudo parece escuro. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou sangue ao lidar com a angústia. O que te diferencia não é a ausência do medo, é a sua decisão de continuar, mesmo tremendo. O céu vê isso e responde. Mas aqui vai um detalhe que muda tudo.
Às vezes, a esperança mais forte é aquela que se recusa a desistir em silêncio. Você não precisa gritar para provar que ainda acredita. Às vezes, é aquele suspiro cansado, aquela lágrima solitária, aquela oração sussurrada à meia-noite que move o coração de Deus. Porque Ele não mede fé pelo volume da voz, mas pela disposição do coração. Você pode estar fraco, sim. Mas enquanto você mantiver essa fagulha de esperança, o céu se inclina na sua direção. E sabe o que é mais incrível? Às vezes, o milagre que você tanto espera não vai vir para você. Vai vir através de você. Enquanto você espera, Deus te usa. Enquanto você chora, Ele te transforma em consolo para outros. Enquanto você luta, Ele forja em você um testemunho que vai romper cadeias em pessoas que você nem conhece ainda. Você não é só alguém esperando um milagre. Você está sendo treinado para ser milagre na vida de alguém. E isso não é romantizar a dor, é dar propósito a ela. A dor sem propósito destrói, mas a dor com propósito constrói. Talvez você não consiga ver agora, mas há uma história sendo escrita com o que você está vivendo. Uma história que vai fazer outras pessoas respirarem aliviadas quando ouvirem de você. Eu sei como dói, mas eu venci e você também vai vencer. Essa frase vai sair da sua boca em breve, com propriedade, com lágrimas nos olhos e um sorriso que só quem já passou pelo vale pode carregar. Porque milagre não é só espetáculo, é memória restaurada, é dignidade devolvida, é força reencontrada. E quando esse dia chegar, você vai entender por que Deus esperou tanto tempo para agir. Porque Ele não estava só preparando o cenário, Ele estava preparando você. Se Ele tivesse agido antes, talvez você não estivesse pronto para sustentar o que vem depois. Mas agora você está aprendendo a confiar mesmo sem garantias, a amar mesmo sem retorno, a permanecer mesmo sem visibilidade. E essa é a fé que sustenta milagres. Não se trata de pedir algo a Deus, se trata de se tornar alguém que carrega Deus mesmo quando tudo parece contrário. Lembra de Abraão? Ele não viu a promessa de imediato. Anos se passaram, dúvidas vieram, mas ele continuou. E quando finalmente o milagre chegou, não foi apenas um filho, foi o início de uma nação. Você talvez esteja esperando algo específico, mas Deus está te posicionando para algo muito maior do que você pediu. Tem um plano acontecendo por trás do seu ainda não. Tem um mover acontecendo por trás do seu porquê. Tem uma resposta nascendo enquanto você insiste em continuar caminhando, mesmo ferido. E essa insistência, essa resistência em desistir, isso é fé em ação. Você não precisa ver para acreditar. Você precisa decidir continuar. Talvez você esteja segurando esse vídeo como uma última tentativa de acreditar mais uma vez. E eu estou aqui para te dizer, não solte a esperança agora. Não é coincidência você ter escutado tudo isso. Não é por acaso que essas palavras chegaram no seu coração. Deus marcou esse momento, essa pausa no seu dia, esse instante de silêncio entre você e Ele, porque Ele quer te lembrar que ainda está aqui, ainda está no controle, ainda está cuidando de tudo. E mais do que isso, Ele quer que você saiba, você não está sendo punido, está sendo moldado. Quando o ouro vai para o fogo, ele não está sendo rejeitado, está sendo purificado. A chama que você sente hoje não é para te queimar, é para te revelar. Você vai sair disso mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais firme nas promessas, mais parecido com Cristo. E o melhor, com a autoridade de quem venceu sem precisar manipular o tempo, porque esperança é isso, a arte de confiar em Deus com as mãos vazias e o coração inteiro. E o seu milagre está mais perto do que você imagina. Tem algo que quase ninguém te conta. Às vezes, o milagre chega disfarçado de fracasso, não vem com fogos de artifício, não chega com música de fundo e uma multidão aplaudindo.
Às vezes, ele entra na sua vida como uma porta que se fecha, um relacionamento que termina, um emprego que some, um plano que desmorona, e você chora, você se frustra, você pergunta: por que, Deus? Mas Deus, em silêncio, está dizendo: porque aquilo que você chamava de estabilidade, eu chamava de limitação. O que você perdeu não era o que Deus tinha para te manter, era o que Ele precisou tirar para você caminhar. Tem milagres que Deus não entrega, Ele revela. E essa revelação só acontece quando tudo o que era seguro é removido. A gente quer o milagre que conforta, mas muitas vezes Deus envia o milagre que transforma, e transformar dói. É como arrancar raízes de um vaso pequeno para plantar em um campo maior. No início, a planta murcha, parece que vai morrer, mas depois ela floresce de um jeito que jamais conseguiria dentro do vaso antigo. Você entende agora? O vaso que quebrou na sua vida não foi o fim, foi o começo do seu florescer. E, ainda que hoje você só veja os cacos, Deus já está enxergando o jardim. O problema é que a gente foi ensinado a confundir demora com negação. Mas Deus não trabalha com relógios. Ele trabalha com processos, e você está dentro de um processo divino agora. Nem todo deserto é castigo. Às vezes, é cuidado. Deus te colocou longe de certas pessoas, de certos ambientes, de certas distrações, para te proteger de coisas que você nem sabia que estavam te ferindo. A ausência de aplausos não significa ausência de propósito. Às vezes, o céu se cala, para que você aprenda a reconhecer o som do seu próprio coração sendo alinhado ao de Deus. E isso é raro, isso é sagrado. Você está sendo afinado como um instrumento antes de um concerto. Por fora, talvez tudo esteja silencioso, mas por dentro, há cordas sendo esticadas, tensões sendo alinhadas, ruídos sendo removidos. Você está sendo preparado para tocar algo que ninguém mais pode tocar: o som do seu testemunho. E quando esse som ecoar, vai curar outros, vai libertar gente que já não acreditava mais em nada. Vai renovar a fé de corações que estavam em ruínas, porque tem coisas que só quem passou pelo vale pode ensinar. Deus está escrevendo, com a sua dor, capítulos de redenção para outras pessoas. Mas antes, Ele escreve em você. E aqui vai, uma verdade que pode doer, mas também pode libertar. Nem sempre Deus vai tirar você do lugar onde dói imediatamente. Às vezes, Ele vai fazer você florescer ali mesmo, no meio da espera, no meio do caos. É como uma flor que brota no asfalto. Ninguém espera que ela nasça ali, mas ela nasce, porque a semente não precisa de cenário, ela precisa de decisão para romper a terra. E você é essa semente. Você não vai morrer nesse chão duro que a vida te entregou. Você vai romper, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo sem respostas, porque há um sim escondido dentro do silêncio de Deus. E esse sim é maior do que qualquer não que a vida te deu. Só que, para viver isso, você vai precisar aprender a se mover por convicção, não por emoção. A emoção grita: desista. A fé sussurra: continue. E a esperança segura sua mão e diz: já estamos mais perto do que parece. A fé não nega a dor, mas ela se recusa a deixar que a dor seja o ponto final. E é por isso que você ainda está aqui. Com tudo que te quebrou, você ainda respira, ainda levanta, ainda ora, ainda tenta. Isso por si só já é um milagre. Não espere o céu se abrir para perceber que você está sendo sustentado. O fato de não ter desmoronado completamente já é prova de que Deus tem estado com você o tempo todo. E talvez ninguém veja isso, mas Ele vê. Ele viu o dia em que você quis sumir e mesmo assim continuou sorrindo. Ele viu quando você segurou as lágrimas no meio de uma multidão, quando você orou sem palavras, quando você ficou em silêncio e mesmo assim acreditou. Esse tipo de fé move o céu.
porque é fácil confiar quando tudo está bem. Mas há um tipo de fé que só nasce quando tudo parece perdido, e essa fé é rara, é preciosa. É o que você está carregando agora, mesmo sem perceber. Não se envergonhe da sua dor. Ela está gerando raízes profundas, fortes, invisíveis. Deus está aprofundando você antes de te expor, porque se a fundação não for sólida, o milagre desmorona. E Ele não quer apenas te dar algo grande. Ele quer que você esteja pronto para sustentar o peso do que virá. Então, se hoje tudo parece estar sendo tirado, talvez seja porque Deus está limpando o terreno para algo que precisa de espaço para florescer. E sim, vai doer. Mas depois vai fazer sentido. O milagre não será só o que Deus vai fazer. Vai ser quem você vai se tornar depois que Ele fizer. E esse depois não está tão longe quanto parece. Você já deu passos demais para voltar. E mesmo que ainda não tenha chegado onde sonha, você também não está mais onde estava. Não desmereça o processo. Há um céu inteiro se movendo, enquanto você, em silêncio, ainda acredita. E pode parecer que nada está mudando. Mas você está. Cada oração sua, cada recomeço, cada vez que você escolhe não se render, tudo isso está sendo registrado no invisível. E no tempo certo, o invisível vai se tornar visível. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Nem a dúvida, nem o medo, nem o tempo, nem o passado, nem as pessoas, nem os diagnósticos, nem os fracassos. Quando Deus decide, o impossível se curva. E você está prestes a viver algo que vai mudar tudo. Mas antes, Ele está mudando você. E isso é um dos maiores milagres que existem. Você já percebeu como às vezes a vida te quebra em lugares que ninguém vê? É um silêncio interno, uma solidão escondida atrás de sorrisos. E você vai tocando os dias como quem tenta atravessar uma tempestade, segurando um guarda-chuva rasgado. As pessoas olham para você e dizem, você é forte. Mas só você sabe quantas vezes quis desabar, quantas vezes pensou em parar, quantas vezes orou dizendo, Deus, se o Senhor ainda está comigo, me dá um sinal. E às vezes o sinal não vem como a gente espera. Não é um anjo descendo do céu, nem uma resposta clara na madrugada. Às vezes, o sinal é o próprio fôlego que você ainda tem. É o coração que insiste em bater, mesmo quando tudo dentro de você está cansado. Sabe por quê? Porque esperança é resistência. Esperança é continuar mesmo quando os seus olhos não enxergam nada. É acender uma vela dentro de um quarto escuro e acreditar que aquela pequena chama, por menor que pareça, ainda é luz. Tem gente que pensa que esperança é um sentimento fraco, mas não é. Esperança é ousadia espiritual. É você olhar para o cenário e dizer, eu sei o que meus olhos estão vendo, mas eu escolho crer no que meu espírito está sentindo. E aí, nesse instante, algo muda. Talvez não do lado de fora, mas dentro de você. Você começa a entender que Deus não precisa de ambientes favoráveis para agir. Ele não precisa que tudo esteja certo para começar. Ele só precisa que você esteja disponível. E às vezes, estar disponível é só isso. Dizer, Deus, eu ainda estou aqui. Porque no reino de Deus, disponibilidade vale mais que força. Lembra de Davi? Ele não era o mais alto, nem o mais forte, nem o mais preparado. Mas ele estava presente. Enquanto os outros irmãos estavam tentando impressionar, ele estava no campo cuidando das ovelhas, desprezado, esquecido, ignorado. Mas Deus viu, e quando chegou o tempo, ele o chamou. Do meio da poeira, do meio do anonimato, e o ungiu rei sem currículo, sem apoio, sem prestígio. Isso é graça, isso é o que Deus está fazendo com você. Você talvez não tenha títulos, talvez ninguém esteja vendo o que você faz, mas Deus está. E Ele está preparando você, não para qualquer coisa, mas para algo que carrega propósito. Você não está passando por esse processo à toa. Toda lágrima sua está regando sementes.
Toda oração silenciosa está pavimentando caminhos que ainda não existem. E em breve, o que hoje é dor será testemunho. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém diz. Às vezes, o milagre não chega como você quer. Ele chega como você precisa. Você quer a cura, e Deus envia processo. Você quer a resposta, e Deus entrega silêncio. Você quer o fim da dor, e Deus te convida para atravessá-la com Ele. E isso parece contraditório. Mas no reino de Deus, o que parece retrocesso é avanço disfarçado. O fundo do poço para Deus é solo fértil. A crise para Deus é terreno para multiplicação. A perda para Deus é abertura para algo novo nascer. Só que isso exige algo da gente, entrega. E essa entrega não é passiva, ela é confiante. Ela diz: eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu continuo. Eu não sinto, mas eu obedeço. E quando a gente entrega de verdade, Deus move o que precisa ser movido. Portas que estavam trancadas há anos começam a se abrir. Pessoas que te ignoravam passam a te procurar. Sonhos que você achava que estavam mortos ressuscitam. E não porque você forçou nada, mas porque você esperou com esperança. Você manteve os olhos voltados para o alto enquanto o mundo dizia para abaixar a cabeça. E isso não passa despercebido no céu. O mundo valoriza resultados. Deus valoriza posicionamento. Ele olha para quem permanece quando todo mundo desiste. Ele levanta quem continua servindo, mesmo quando ninguém reconhece. Ele honra quem cultiva o invisível. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez o seu coração esteja precisando ouvir agora. Você está mais perto do seu milagre do que imagina. E sabe por quê? Porque toda vez que você se recusa a desistir, o céu avança mais um passo em sua direção. Toda vez que você escolhe crer, mesmo cansado, os céus se movem. Toda vez que você resiste ao desânimo, uma nova rota está sendo construída por anjos que você nem vê. Você está mais cercado do que pensa e mais forte do que se sente. Só que a força que você carrega não vem de você, ela vem dele. Vem de um Deus que te conhece mais do que você conhece a si mesmo, que te formou com detalhes, que te chamou pelo nome, que te viu antes mesmo de você nascer e que decidiu: essa história vai glorificar o meu nome. Não importa onde você caiu, não importa quanto tempo passou, não importa quem te abandonou, não importa o que disseram sobre você. A última palavra ainda é dele, e ele não te trouxe até aqui para te deixar na metade do caminho. Deus não começa nada que ele não tenha intenção de terminar. Se ele te fez uma promessa, é porque ele já viu o cumprimento. Você está apenas no meio do trajeto, mas esse trajeto está te moldando, está te ensinando a ver além do que os olhos naturais veem, está te treinando para confiar, não no que sente, mas no que crê. E a fé, a fé é o idioma que move o coração de Deus. Você pode não ter dinheiro, apoio, reconhecimento, títulos, mas se tiver fé, você tem o suficiente para começar uma revolução espiritual na sua vida. Porque onde há fé, há possibilidade. E onde há possibilidade, há espaço para o céu invadir a terra. Você não é pequeno demais para ser visto, nem fraco demais para ser usado, nem tarde demais para recomeçar. Você é exatamente quem Deus escolheu para mostrar que a graça ainda surpreende, que a fé ainda transforma, que a esperança ainda salva e que o improvável ainda é o cenário preferido de Deus para realizar o impossível. Tem momentos em que tudo parece parado. Você ora e o silêncio volta como resposta. Você clama e nada muda do lado de fora. Mas o que ninguém vê e nem você percebe às vezes é que nesse nada Deus está trabalhando nos bastidores. É como uma semente. Quando você planta, ela some da vista. Fica escondida na terra, no escuro,
onde ninguém celebra, mas é ali, no invisível, que o verdadeiro milagre começa a acontecer. Enquanto por fora parece que nada mudou, por dentro a semente está se rompendo. Está se preparando para atravessar a terra e brotar. Está criando raízes profundas para sustentar aquilo que vai crescer depois. Assim também é com você. Esse tempo de espera que você está vivendo, esse silêncio que parece abandono, essa rotina que parece não te levar a lugar algum, tudo isso é o terreno do seu florescimento. Deus não desperdiça nenhum segundo. Ele sabe o que está fazendo com você. O que hoje é escuridão, amanhã vai ser testemunho. O que agora parece confusão, lá na frente vai fazer sentido. Você só precisa continuar confiando. Não é sobre sentir o tempo todo. É sobre saber, mesmo sem sentir. Saber que Deus não muda, que Ele não esquece, que Ele não mente. Se Ele te prometeu algo, é porque já existe no mundo espiritual. A espera não é para Deus se preparar, é para você se alinhar. Enquanto você espera, Deus está te fortalecendo por dentro. Ele está criando musculatura espiritual, porque o que você vai carregar lá na frente exige preparo agora, e isso não é castigo, é cuidado. Deus não vai te entregar uma bênção para te esmagar. Ele vai te preparar primeiro, para que quando a bênção vier, você saiba lidar com ela. Por isso, não despreze esse tempo. Não trate como perda o que Deus está usando como construção. Você está crescendo onde ninguém vê. E sabe o que é mais lindo nisso? É que o céu inteiro está celebrando o que você nem imagina que está florescendo dentro de você. Seus passos estão sendo guiados, mesmo quando parecem aleatórios. Sua dor está sendo convertida em propósito, mesmo quando parece sem sentido. Deus não precisa que você entenda tudo agora. Ele só quer que você continue andando, mesmo devagar, mesmo sem forças, mesmo sem ver o próximo passo. A fé é isso. Dar o próximo passo mesmo no escuro. É segurar firme na mão de Deus e dizer: eu não sei o que me espera, mas eu sei quem está comigo. E isso muda tudo, porque com Deus até o vale é caminho, até o deserto é sala de aula, até a noite mais longa tem propósito. Talvez você esteja se perguntando: mas por que está demorando tanto? Porque Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com perfeição. O tempo dele não é o nosso, e isso é uma bênção. Se ele te entregasse tudo agora, talvez você estragaria por imaturidade. Mas ele te ama demais para te dar algo pela metade. Deus quer te entregar completo, na hora certa, do jeito certo, com o coração certo. Por isso, ele está moldando você, e molde dói. Mas também liberta, vai tirando o que não serve, vai alinhando o que está fora do lugar, vai curando o que estava escondido. Deus está te preparando para algo que não vai ser pequeno. Ele está te afiando, como uma flecha que ainda não foi lançada. Você pode estar no esconderijo agora, mas quando chegar a hora, Deus vai te lançar com precisão e você vai atingir um alvo que só você poderia alcançar. Porque tudo que você viveu, cada dor, cada espera, cada lágrima, vai servir de ponte para alguém. O seu processo vai curar outras pessoas. O seu testemunho vai levantar quem hoje está caído. Deus não desperdiça histórias. Ele transforma cicatrizes em caminhos. E você vai perceber que aquilo que um dia te feriu, hoje te fortalece. Porque a esperança não te deixou parar. Ela te manteve respirando quando tudo mandava desistir. Ela foi a voz silenciosa dentro de você, dizendo: só mais um dia, continue. Deus ainda está aqui. E agora, você está se tornando resposta de oração. Você está sendo levantado por um propósito maior do que seus sonhos. Deus está te reposicionando. E não é para voltar para o mesmo lugar, é para ocupar novos territórios. É para subir um degrau espiritual, é para amadurecer, é para multiplicar o que antes você só sobrevivia. Mas lembre-se,
O milagre não é só o que acontece com você. O verdadeiro milagre é o que acontece em você. É quando sua mente muda. É quando seu coração se abre. É quando sua perspectiva é elevada. E aí você passa a ver como Deus vê. Você não foca mais só na dor. Você foca no que ela está te ensinando. Você não reclama do processo. Você colhe os frutos que ele está produzindo em silêncio. Você não vive correndo atrás de promessas. Você descansa no Deus que prometeu, porque no fundo você percebe que a maior bênção é estar em paz com o céu. É saber que você não está sozinho, que há um propósito maior te cercando. E é nessa consciência que o milagre verdadeiro acontece. É ali que a ansiedade cede lugar à esperança, que o medo cede espaço para a fé, que a raiva dá lugar ao descanso. Você começa a viver de outro jeito, não mais refém das circunstâncias, mas guiado pela confiança. Não mais esperando o amanhã para ser feliz, mas reconhecendo o cuidado de Deus hoje, agora, nesse exato segundo, porque Ele nunca deixou de estar presente, nem por um momento. O que muda é o quanto você está disposto a enxergar. A dor às vezes nos cega, mas a esperança abre os olhos da alma. Ela te lembra que você não foi esquecido, que você ainda está nos planos de Deus e que há um tempo determinado para tudo debaixo do céu, inclusive para sua virada. E quando ela chegar, vai ser tão além do que você imaginava, tão mais intensa, tão mais bonita, que você vai dizer, valeu a pena esperar, e vai agradecer até pelas noites em que chorou sozinho, pelos dias em que não via saída, pelas vezes em que quase desistiu, porque você vai entender que tudo isso foi parte do processo. Foi como os ventos que sopram para fortalecer as raízes. Foi como a pressão que forma diamantes. Foi como o silêncio que antecede o som do milagre. E então, quando acontecer, você vai saber, não foi sorte, não foi acaso, não foi coincidência. Foi Deus. Deus, com sua sabedoria infinita. Deus, com seu amor incondicional. Deus, que escreve com precisão, mesmo quando a gente só vê rascunho e ele não terminou. O melhor ainda está sendo escrito. Você não chegou ao fim. Você está no ponto de virada. Respire fundo. Se alinhe com o céu. Fortaleça sua fé. Levante sua cabeça. Porque o próximo capítulo é sobrenatural. Você não imagina o quanto o céu se move por você. Enquanto você pensa que está sozinho, Deus já colocou anjos em movimento. Enquanto você sente que ninguém entende, Ele está no seu quarto, ouvindo até o que você não consegue dizer. Em palavras, sabe aqueles momentos em que você simplesmente deitou, olhou para o teto e pensou, não aguento mais. Deus viu. Sabe aquele dia em que você se forçou a levantar da cama mesmo sem vontade, mesmo esgotado? Ele estava lá. Você não passou despercebido e não está aqui por acaso. Este vídeo, esta mensagem, este momento foi alinhado com precisão. Porque Deus sabia que você precisava ser lembrado de algo hoje. Você ainda tem um chamado. Você ainda tem um propósito. Você ainda carrega algo dentro de si que o inferno tentou apagar, mas não conseguiu. Porque a esperança ainda pulsa em você. Ela pode estar machucada, cansada, silenciosa, mas ela está viva. E uma esperança viva é tudo que Deus precisa para acender o impossível. Você não precisa de grandes sinais agora. Precisa apenas de um passo. Sim, um só. Talvez hoje seu passo seja levantar a cabeça e dizer, eu escolho continuar. Talvez seja orar de novo, mesmo com a voz embargada. Talvez seja perdoar ou parar de fugir. O passo não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Deus honra passos sinceros. Ele transforma gestos simples em milagres grandiosos. E se você chegou até aqui, é porque ainda há uma força dentro de você que resiste, mesmo em silêncio.
Essa força é sagrada. É a força dos que já caíram 1000 vezes, mas escolheram levantar pela 1000ª. É a força dos que choram, mas não desistem. Dos que sangram por dentro, mas ainda assim decidem amar, servir, crer. É a força dos que escolheram confiar, mesmo no escuro. E é aí que a esperança se torna fé, e que a fé se transforma em visão. Você para de apenas esperar algo de Deus e começa a ver Deus no detalhe, na rotina, no ordinário. É quando você entende que o milagre não é só o que acontece no final. O milagre é o processo. É você ainda de pé, ainda buscando, ainda dizendo amém mesmo depois de tantas dores. Isso é sobrenatural. E quem vive o processo com Deus jamais termina no mesmo lugar em que começou. Você vai crescer de um jeito que nem você reconhece. Vai olhar para trás e não vai acreditar que sobreviveu, e vai perceber: o milagre mais poderoso não foi a resposta que chegou, foi a transformação que te tornou capaz de recebê-la. Hoje, o céu está te dizendo: filho, filha, eu não me esqueci de você. O que eu prometi ainda está de pé. Não desista agora, porque o seu milagre não virá da forma esperada, mas virá no tempo perfeito. Você não está preso a um relógio humano, você está no compasso eterno de Deus. E quando Ele age, Ele vira a página da sua vida com uma leveza que nenhuma luta conseguiu destruir. De repente, o choro vira dança, a angústia vira sabedoria, a espera vira história e o sofrimento vira legado. Você não vai sair dessa prova do mesmo jeito. Vai sair mais forte, mais profundo, mais cheio de luz, porque você não foi esquecido, foi escondido para ser lapidado. E agora o mundo vai ver o que Deus construiu em silêncio. Vai ver que o seu tempo de espera não foi tempo perdido, foi tempo de preparação. E a esperança que você guardou mesmo cansado vai ser recompensada com algo que ninguém poderá tirar. Então hoje, neste exato momento, receba isso como um sopro de Deus no seu coração. Você está mais perto do seu milagre do que imagina. E não é apenas o que vai acontecer que importa, é quem você está se tornando enquanto espera. A sua jornada tem valor, a sua dor tem voz, e o céu conhece seu nome. Continue, respire, ore, confie, porque o Deus que começou é fiel para completar, e Ele não termina histórias pela metade. Se você ainda está aqui, é porque a última palavra não foi dita. A esperança ainda tem algo a dizer, e ela está sussurrando agora, bem baixinho, só para você ouvir. A sua história ainda vai surpreender muita gente, inclusive você. Amém.